Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. Meu nome é Wallace Beiroz, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba e hoje eu vou prestar um trabalho de duas alunas de iniciação científica chamadas Valquíria Alves da Silva e Giovana Santos Almeida. O título do trabalho é Avaliação de componentes da diversidade de rola-bostas entre fitofisionomias na Rebio Guaribas, Reserva Biológica Guaribas, na Paraíba. Bem, a gente sabe que a Mata Atlântica ela apresenta uma grande diversidade, e ambiental, e isso influencia fortemente a composição da comunidade nesses locais, incluindo os besouros rolabostes que são sensíveis à estrutura, ao microclima, a diversas condições ambientais. Então, a gente entender como essas espécies e os seus traços funcionais eles se distribuem entre a fitofisionomia é interessante para a gente entender os mecanismos de montagem e resiliência dessas comunidades. Então, foi nisso que esse trabalho se baseou. A gente teve como objetivo avaliar a diversidade de rola-bostas entre duas fitofisionomias, conhecidas como mata e tabuleiro. A mata, uma vegetação mais florestal, mais úmida, e o tabuleiro, uma vegetação mais semiárida, que são alguns encraves que tem lá na região, dentro da Mata Atlântica. E a gente vai identificar como os traços refletem possíveis filtros ambientais. Então, a gente selecionou 5 áreas de cada fitofisionomia, totalizando 10 áreas, e utilizou armadilhas do tipo Pitfall, escadas com fezes suínas. Para as análises de dados, a gente utilizou o número de série de Hill, Q0, Q1, Q2, que é a riqueza de espécies, a diversidade de Shannon e a diversidade de Simpson. Shannon exponencial e Simpson inverso, para ser mais específico. A gente também avaliou a métrica de diversidade funcional de dispersão funcional, a massa seca ponderada pela média da comunidade, CWM, que é o peso dos besouros secos, a abundância relativa de alguns traços funcionais categóricos, porque a gente utilizou estratégia de nidificação, então separou os besouros em roladores, escavadores e residentes, e também, como esse trabalho ainda está em desenvolvimento, a gente utilizou para período de atividade, baseado no trabalho de Hernandes, a gente utilizou a coloração dele com período de atividade. Então, tem besouros escuros tendem a ser noturnos. Então, a gente separou besouros verdes, marrons e pretos. E a gente também avaliou a composição taxonômica e funcional. E a gente encontrou que as duas composições, tanto taxonômica quanto funcional, são diferentes. Ou seja, as espécies que ocorrem em tabuleiro são diferentes, pelo menos em distribuição de abundância, das espécies que ocorrem na mata. E a mesma coisa acontece para as características funcionais. E a gente encontrou também, esse primeiro gráfico aqui é taxonômico, esse segundo é funcional. E a gente encontrou também que a mata, nesse gráfico A, a gente pode observar, apresenta uma abundância, ou seja, uma quantidade maior de espécies, de indivíduos, em relação ao tabuleiro. E as espécies marrons e roladoras, elas também são mais abundantes na mata, em comparação com os tabuleiros. Enquanto que a riqueza não diferiu entre os ambientes, nem a dispersão funcional, ou seja, os dois ambientes têm o mesmo número de espécies, o mesmo volume, não seria bem volume, mas a mesma distribuição das características no espaço funcional. Porém, essas características, esses traços, eles são diferentes entre os ambientes. E a gente observa que realmente marrons e roladores são maiores, relativamente mais abundantes na mata. Enquanto que no tabuleiro, a gente vê que a diversidade e a equidade, elas são maiores. Ou seja, por apresentar uma abundância maior na mata, ele deve ter espécies mais dominantes em comparação com o tabuleiro, que a gente observa que os índices de diversidade, tanto o Q1 e Q2, eles são maiores no tabuleiro. E, ao mesmo tempo, a gente observa no tabuleiro a presença de espécies verdes e pretas. Isso, a verdes, é um pouco surpreendente, mas a gente tem muitas espécies como o Canton terce, que são verdes metálicos. Eles são os mais abundantes dos verdes ali representativos. Então, eles, por serem verdes metálicos, eles podem refletir, provavelmente reflete a luz do sol, já que são áreas mais abertas. E os pretos provavelmente representam os noturnos. Então, a gente observa que há um filtro ambiental. Então, a conservação das fitofisionomias é crucial para a diversidade de traços funcionais e, consequentemente, potenciais processos ecológicos. Então, a gente tem que conservar as duas fitofisionomias para sustentar
diferentes conjuntos de espécies para manutenção do ambiente. Bem, é isso. Gostaria de agradecer. Muito obrigado a oportunidade para o Congresso e também agradecer ao FPB pelo apoio, ao CNPq pelas bolsas e pelo apoio ao Instituto Nacional de Coleóptera, o INCOL, ao Laboratório de Ecologia Florestal, à Log Nature, né, para alguns materiais cedidos, e ao grupo, né, que eu coordeno, que é a Ecologia Funcional Aplicada à Conservação. Muito obrigado.